E Jacó, e aí já estamos falando dos dois filhos, e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele muito cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer um pouco desse guisado vermelho, porque estou cansado, estou morto de fome. Por isso também chamou-se o seu nome de Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se, e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Deus, obrigado, estamos aqui nessa noite. É muito bom estar nesse lugar, é bom poder te adorar, te servir, e eu te peço que o Senhor nessa noite, por misericórdia, fale conosco. Tua palavra é viva, tua palavra é lâmpada, muda a nossa vida e faz aquilo que a tua palavra pode fazer, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Eu gostaria de começar essa noite dizendo a coisa mais importante que eu vou te dizer ao longo de toda a palavra, tá bom? Tudo que eu disser a partir da minha primeira frase é só em função da primeira frase que eu vou te dizer hoje à noite. Você não tem ideia do que Deus pode fazer através da sua vida. Você não faz ideia do potencial que existe em você. Você não faz ideia, por mais que você olhe para você hoje à noite e diga assim: não, eu não tenho todo esse potencial. Você não faz ideia do que Deus pode estar planejando fazer através de você. Você não faz ideia do quanto Deus pode usar a sua vida para mudar a sua casa, mudar a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado e a sua nação. E só quem crê e tem fé diz amém. É isso que Deus tem para a sua vida. É isso que Deus tem para a sua vida. Você não faz ideia do que Deus pode fazer através de você. O fato é que muitos de nós às vezes se esquecem disso. Há quanto tempo, por exemplo, você não pensava naquilo que Deus pode fazer através de você? Muitos de nós se esquecem. A gente não se esquece disso de propósito. A gente se esquece disso porque é da vida. A gente vai se envolvendo com um monte de outras coisas. Por exemplo, eu te digo, se você chegasse em qualquer pessoa que conheceu os grandes líderes do mundo, esses grandes homens da história, e qualquer pessoa que os conheceu antes deles serem os grandes líderes da história, e você perguntasse para eles assim: olha, você acredita que esse menininho aqui, ou esse jovem, ou esse adolescente, ele vai ser a pessoa que vai estabelecer os direitos civis dos negros nos Estados Unidos? Com certeza aquela pessoa diz: esse aqui? De jeito nenhum. Se você procurasse alguém que dissesse assim: olha, você acredita que esse rapazinho, ele vai ser o maior evangelista do último século, aquele que vai pregar em mais de 150 países? Ele diria para você: não, eu acho que não. Esse aqui, com certeza não. Alguém, se você perguntasse 2 anos antes de Abraham Lincoln ser eleito presidente dos Estados Unidos, se alguém acreditaria, mediante todos os seus fracassos, que ele seria um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, um dos homens mais importantes que já houve na história, se ele seria aquela pessoa, com certeza alguém diria para você: não, esse camarada aqui não. Porque muitas vezes a gente se esquece de que Deus pode fazer grandes coisas através de nós. Deus pode fazer grandes coisas através de nós. E hoje, irmãos, eu queria falar com você a partir disso sobre uma pequena fatia da nossa vida, uma pequena parcela da nossa vida, de tudo que compõe a nossa história, mas uma fatia pequenininha, uma pequena porção da nossa história, mas mesmo ela sendo tão pequena, ela é capaz de impactar a nossa vida de uma maneira muito grande. Mesmo ela sendo tão pequena, mesmo sendo uma dinâmica tão curta da nossa história, ou uma dinâmica tão pequena da nossa vida, esse pequeno pedaço da nossa história tem o poder de determinar, não de influenciar, de determinar a direção e a qualidade da nossa vida. Essa pequena parcela da nossa história tem a capacidade de determinar a direção e a qualidade da nossa vida. É uma coisa tão poderosa que ela tem a ver, ela pode tomar as suas orações,
ela pode tomar a maneira como você adora a Deus, ela pode definir o nível do seu comprometimento com Jesus. E quando eu te disser o que é, você vai falar assim, cara, por que nós vamos falar disso hoje à noite? Não faz o menor sentido a gente falar sobre isso. E essa pequena fatia da sua vida, eu queria te dizer uma coisa muito importante hoje à noite. Isso, ou você vai governar isso, ou isso vai te governar. Ou você vai governar essa pequena parte da sua vida, ou isso vai te governar. E eu te digo, você tem poder para governar isso, porque o Espírito Santo mora em você. E hoje à noite eu queria falar com você sobre apetite. Repita comigo, apetite. Ô pastor, só de falar já salivei, né? Certo? Não vou falar daquele apetite daqueles meninos aí que tomaram muito biotônico na infância, né? A mãe deu tanto biotônico para você quando você estava pequenininho para abrir seu apetite que ele nunca mais fechou, né? Não é de você que eu vou falar. Não vou falar de você que come como se Jesus fosse voltar antes da próxima refeição. Não é de você, certo? Você que não tem fundo. Vou falar, apesar de que também esse é um tipo de apetite que atrapalha a nossa vida ou ajuda a nossa vida, quero falar dos apetites da nossa história. E eu preciso dizer para você, eu vou reforçar isso algumas vezes hoje à noite. Os seus apetites ou governarão você, ou você vai governar os seus apetites. Suas vontades ou seus desejos, ou eles governarão você, ou você vai governá-los. Então, muito do que nós somos aqui hoje à noite, muito dessa pessoa que sentou aqui nesse lugar hoje, ela é fruto, ela é resultado de como a gente geriu os nossos apetites ao longo da vida. Nós somos a consequência da boa ou má gestão que a gente fez dos nossos apetites. Tem gente que está aqui sentada hoje à noite, que talvez carregue em sua alma, e o pastor Richard foi muito feliz em fazer essa ministração do cuidado de Deus, porque talvez tem gente que está aqui que carrega feridas existenciais em sua alma, porque não geriu bem os seus apetites, e tem gente que está aqui magoado, ferido, chateado, porque outra pessoa não geriu bem os seus apetites, e porque ela não geriu bem, ela nos abandonou, ela nos deixou, ela nos feriu, ela seguiu outros caminhos, porque o seu apetite vai ter o poder não de influenciar, de determinar a qualidade e a grandeza da sua vida. É mais ou menos sobre isso que eu quero falar com você hoje à noite. E eu gostaria de citar uma frase de Gustave Le Bon, e ele disse certa vez assim: o ser humano que não sabe dominar os seus apetites é sempre escravo daquilo que se propõe a satisfazê-los. Toda pessoa que não consegue dominar os seus apetites é escravo daquelas coisas que se propõem a satisfazê-los, porque ou você vai governar os seus apetites, ou, quem está comigo? Ou os seus apetites vão te governar, os seus apetites vão definir qual é a direção e a qualidade da sua vida. E aí, pensando sobre isso, elucubrando sobre isso, eu separei, pode colocar para nós, querido, alguns apetites que fazem parte da nossa vida, que constituem a nossa história, foram dados por Deus a nós. A gente é assim, tem aí? Eu penso que cada um de nós que está aqui hoje à noite, por exemplo, a gente tem apetite por progresso, a gente quer crescer, avançar, sim ou não, irmãos? Sim ou não? A gente quer se destacar, a gente quer fazer um curso, a gente quer fazer uma pós, a gente quer chegar mais longe na nossa vida. A gente tem apetite por responsabilidade. Ninguém entra numa empresa como boy e fala assim: meu sonho é ficar boy nessa empresa aqui o resto da vida, não é? Não, eu quero crescer, eu quero aumentar meu nível de responsabilidade, ser chefe de um setor, cuidar de outras pessoas. Pode manter a tela lá, Marcelo, enquanto eu estiver falando. A gente tem apetite por respeito. Todos nós queremos ser respeitados. É por isso que alguns homens deixam a barba crescer. Certo? Não, vou deixar a barba crescer, mas isso aqui é truque de mágica, irmãos. Eu estou explicando, pessoal, né? Você sabe qual é o princípio da mágica, né? O princípio da mágica é você desfocar a atenção. Ele fala, aqui está acontecendo, e o truque está lá, né? Então eu estou tirando a atenção daqui, estou pondo a atenção aí, certo? Estão comigo? Uma ideia para você aí, que como eu, os seus cabelos não estão mais caindo. Os meus cabelos não caem mais, irmãos, eles se jogam. É isso que eles estão fazendo. Eu estou sentado assim, ele cai, eu falo, fica aí, mano, eu não fiz nada para você cair. Então, a gente quer ter respeito, a gente tem apetite por vencer. Vencer. A gente quer vencer na vida, chegar nos lugares que a gente propôs. A gente tem apetite por amor.
Todos nós queremos amar e queremos ser amados. Quando um casamento termina, a pessoa termina porque ela não se sente mais amada dentro daquele relacionamento, ou porque ela não consegue mais dar amor dentro daquele relacionamento. A gente tem apetite por aceitação. A gente quer ser aceito. A gente quer chegar numa igreja, por exemplo, e falar, e as pessoas nos recepcionarem, é verdade, dizer que bom que você está aqui, seja muito bem-vindo. A você que nos visita hoje à noite, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, e a Memorial diz amém. Seja muito bem-vindo, a gente quer aceitar você. O que nos envolve, o que nos atrai a um lugar é a aceitação. É a aceitação, certo? É por isso que a gente é tribalista, entendeu? Eu quero ser aceito num grupo, eu vou lá e faço uma tatuagem para eu ser aceito lá, entendeu? Eu assumo aquele estilo. A gente quer ser aceito. A gente é repelido quando a gente não é aceito, quando a gente é rejeitado em um lugar. A gente tem apetite por fama. Lá no fundo, lá no culto assim do coração de todos nós, a gente queria ser um pouquinho famoso. Sim ou não, irmãos? Ô irmãos, sou eu que sou carnal assim? Sim ou não, irmãos? Pô, a gente queria sair na rua e falar assim, não é? É um negócio legal assim, não é? Se a gente não quisesse ser famoso, quando os famosos passam, não teria um monte de gente atrás deles. Então lá no fundo a gente queria assim, ter uma famazinha, não é assim? Nem que fosse virar um meme na internet um dia, sei lá, não é? Muito bem. A gente tem apetite de reconhecimento. A gente quer que as pessoas saibam o que a gente faz e que a gente faz bem. Pô, eu quero que as pessoas saibam que eu toco bem, eu canto bem, ou eu falo bem, ou eu sou um excelente motorista, eu sou um excelente construtor, eu sou um excelente psicólogo, engenheiro. Cara, aquele é o cara. Se você quer alguém para resolver seu problema, vai lá, porque o cara é fera. Isso é reconhecimento. E a gente é assim desde criança, irmãos. Papai, olha isso. Mamãe, olha isso. Quem está nessa fase, irmão? Isso, estamos juntos nesse barco. Papai, olha isso, papai, olha aquilo, tá bom, filho. Olha o que eu sei fazer. Esse anseio por reconhecimento. A gente deseja, você pode discordar de mim, mas eu estou falando dos apetites. A gente deseja ser invejado. Está aí, eu coloquei? Ser invejado. A gente quer que lá no fundo as pessoas olhem para nós, é um apetite que a gente tem e falar, cara, pô, esse cara venceu. Olha o carro que esse cara tem. Olha a esposa que esse cara tem, como que ele conseguiu essa esposa? Não é assim? A gente olha, né, a gente apresenta assim, dá um orgulho na gente quando, não é assim, a gente quer lá no fundo assim que as pessoas olhem para nós e digam assim, poxa, queria ter isso aí que o cara tem também, certo? E o último, a gente tem apetite por coisas, Black Friday, mais conhecido como Black Fraud, não é? Tudo pela metade do dobro do preço, não é isso? Então, não são todos os comércios que fazem assim, pelo contrário, mas tem muita enganação. Black Friday, vamos comprar o que? Eu não sei, eu quero comprar, meu filho, tá barato, né? Vamos comprar. Eu já te expliquei que eu parei de ir em Ponta Porã. Primeiro que o dólar subiu, então é um bom motivo, né? Mas o pessoal ia direto em Ponta Porã, deu uma parada. Falou, por que você parou, pastor? Porque eu ia em Ponta Porã comprar o que eu não preciso com dinheiro que eu não tenho. Era isso que eu ia lá, comprava um monte de bugiganga, um monte de negócio. Então a gente tem apetite por coisas. A gente tem apetite. Tem gente que tem 4 TVs em casa. 4, irmão. 4 TVs em casa. Não é assim? Não vou falar sobre sapatos, né, irmãs? A gente vai entulhando a nossa casa, assim. Não tenho roupa. O guarda-roupa está transbordando. Não tenho roupa. A gente tem esse apetite por coisas. Eu tenho um iPhone 7, lanço 8, eu fico triste. Eu fico magoado, porque eu queria ter, porque agora vem com reconhecimento de face, não é? Então, esse nosso apetite, esse mundo capitalista, consumista, essa liberação de endorfina que a gente tem quando a gente compra coisas, essa satisfação imediata. Mas eu queria te dar uma boa notícia hoje à noite. Volta lá, fazendo um favor, querido. A boa notícia para você é, você não precisa se livrar disso aqui. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Não precisa, sabia que a gente foi projetado para ter apetite por essas coisas? E isso nos foi dado por Deus. Então a gente não precisa se livrar do desejo de ter progresso, não precisa se livrar do apetite de ter coisas. Mas a pergunta é, como a gente vai fazer isso? Qual é a medida do nosso apetite? Porque ou o nosso apetite vai nos governar, ou a gente vai governar o nosso apetite. Então deixa eu te falar 3 verdades e a gente caminha. Pode passar, por gentileza. 3 verdades. Primeira, foi Deus quem criou os apetites e o pecado distorceu. Foi Deus quem colocou isso dentro do nosso coração. Deus nos fez assim. Você, irmão, que tem fome. Quem é que tem fome? Assim, muita fome. Diz amém. Que você já está falando, glória a Deus, hoje tem cantina. O que é cantina hoje? Aí.
Arroz carreteiro, é um quebra-torto, não é assim? Você que chega ali na cantina e fala, não dá para fritar um ovo por cima, não é? Você que tem apetite, foi Deus que te fez assim, amém, irmãos? Mas o pecado? Então se você tem apetite, você é de Deus. Se você tem um glutão, você é um pecador. Se você é um glutão. Percebe isso? Quando Deus criou Adão, foi Ele que falou, Adão, criei todas as árvores do jardim, come. Não é isso que Ele falou? Quem deu apetite para o homem? Deus, come, foi Deus quem criou nós, por exemplo, o apetite por companheirismo, não é bom o homem estar só, vou fazer para ele uma ajudadora, foi Deus que colocou esse sentimento da gente querer ter companheiros para compartilhar a vida, foi Deus, irmãos, que criou o apetite sexual, os casados digam glória a Deus, os solteiros fiquem bem quietinhos, senão vai dar exclusão, né? Foi Deus, Ele criou Adão e Eva e falou assim, o poder é de vocês. Não foi isso que Ele falou? Sejam fecundos, multiplicai-vos. Como que multiplica, irmão? Não é assim, né? Foi Deus quem criou. Foi Deus quem criou esse apetite em nós. Foi Deus, por exemplo, quem criou o apetite do progresso. Porque Ele diz, sejam fecundos, encham a terra. Percebe o tamanho do projeto? Encham a terra, progridam, façam coisas. Então, segunda verdade sobre os apetites. Foi Deus quem deu, mas o pecado distorceu. Os nossos apetites nunca são totalmente e finalmente satisfeitos. Nunca. Porque ou nós governamos os nossos apetites, ou os nossos apetites vão nos governar. Você já foi no churrasco, que depois de você comer... Não, eu vou contar, né? Uma história venérea, como diria, uma história verídica. Estava no churrasco, e aí o menino chegou para mim, isso faz um tempo já, falou assim, cara, não aguento mais nada. Mas assim, o menino tinha assim, estucado, né? Não aguento mais nada, não aguento mais nada. Eu falei assim, cara, eu tenho um negócio para fazer hoje à noite lá na igreja, você pode me ajudar? Ele falou, pastor, não vou poder, vou estar ocupado. Eu falei, você vai estar onde? No rodízio de pizza. Então, tem umas pessoas que não tem fundo, né? Não tem fim. Você fala assim, cara, eu nunca mais vou comer nada na minha vida. À noite você está comendo. Os nossos apetites, eles nunca são totalmente e finalmente satisfeitos. Qual é a mentira que está por aí? A mentira que está por aí sobre os nossos apetites é que existe alguém lá fora, do seu casamento, que pode finalmente te saciar. Que existe algo lá fora, uma dose lá fora, um grupo lá fora, que pode finalmente saciar você, que existe um reconhecimento, que existe um aplauso, que existe um diploma, que existe uma luz, um holofote, que vai finalmente saciar esse seu apetite. Isso é mentira, porque os nossos apetites nunca são totalmente e finalmente saciados. Terceiro, os nossos apetites vão sempre dizer agora, e nunca depois. É urgente, é para agora, eu quero agora. O tempo dos nossos apetites é agora, tem que ser agora. Essa urgência, essa geração fast food, que a gente não tem mais paciência para nada, eu quero agora. São os nossos apetites que vão sendo distorcidos. Pois bem, diante de tudo isso, eu estou dizendo para você, eu queria dizer uma coisa muito importante. É a sua resposta aos seus apetites que vai determinar se você vai viver tudo que Deus tem para você ou não. É a sua resposta, a maneira como você gerir as suas vontades, que dirá também se você vai viver tudo que Deus planejou para você. Porque Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida. Quantos crentes? Digam amém. Mas é a maneira como eu respondo aos meus apetites que vai dizer se eu quero ou não entrar nesse projeto. Muito bem, nós lemos Gênesis 25. Fique com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Gênesis 25, a partir do versículo 29. E a história de dois irmãos, Jacó e Esaú. E aí eu queria tirar um princípio dessa história que eu acho que nos ajuda a entender como que a gente pode gerir os nossos desejos, os nossos apetites, como que a gente pode lidar com eles e de fato empregá-los na vida de uma maneira que vale a pena, e olhar para um exemplo que fracassou e dizer, não é isso que eu quero para a minha vida. Dois irmãos, eles são gêmeos, Jacó e Esaú. Eles nasceram com pouquíssima diferença entre um e outro. Esaú era o mais velho, Jacó era o mais novo. Quando Esaú saiu do ventre de sua mãe, a Bíblia diz que Jacó veio grudado no calcanhar, né? E por isso também do seu nome. E eles, apesar de serem irmãos, serem gêmeos, eles são muito diferentes, eles são muito distintos. Esaú é um cara do campo. Esaú é um cara que gosta de caçar, é um cara que gosta de estar no sol, é um cara que gosta de transpirar, é aquele cara que gosta de lidar com os bichos, de trazer a provisão para casa, é aquele homem raiz, está entendendo?
Jacó já é mais Nutella, ele gosta de ficar nas tendas, nada contra, tá, irmão? Só, senão vocês vão achar que eu sou heteronormativo, né? Jacó é um cara que gosta de cozinhar. Jacó é o filhinho da mamãe, literalmente, você vai ver que Esaú era preferido pelo pai e Jacó era preferido pela mãe, então ele tem hábitos mais caseiros, ele não gosta de sol, gente, para que sol? Não é? Ele gosta de ficar ali debaixo da tenda, o negócio dele eles são diferentes, eles pensam muito diferentes, e é nesse contexto que vai entrar em jogo uma coisa muito importante, que é o direito da primogenitura. O que está em jogo nessa conversa, nessa cena que a gente leu, é o direito da primogenitura. O que é primogenitura? É o direito que o mais velho tinha. Quem era o mais velho, irmãos? Quem era o mais velho? Esaú. Então Esaú tinha direitos. E o que envolvia o direito da primogenitura? 3 coisas principais. Primeiro, o primogênito tinha direito à herança dobrada. Herança dobrada com relação aos seus irmãos. Se fossem 2, não era meio a meio, era 66-33. Entendeu? Aí, se você pegava todos os irmãos lá e dividia, o que o irmão mais velho teria era o dobro do que os outros teriam. Então você tinha direito a uma herança dobrada. Ser o primogênito trazia um direito financeiro. Simplesmente pelo fato de você ser o mais velho, você também já estava se encaminhando para ser o mais rico da família. Isso envolvia o direito da primogenitura. O direito da primogenitura também envolvia, em segundo lugar, se tornar o juiz da família. Quando o patriarca morria, se o pai morresse, dava um rolo na família, não era cada um por si, dava um rolo lá na família, vinha diante do irmão mais velho, contava o que estava acontecendo, e era ele que dizia, nós vamos fazer assim, é assim que nós vamos resolver essa história. Então ele tinha um direito financeiro, ele tinha um direito a poder, ele ia exercer poder sobre a sua família, era ele quem ia juizar, legislar sobre a sua casa. E o direito à primogenitura também trazia um sentido de bênção. De alguma forma na cultura hebraica se acreditava, e era fato, de que pelo fato de você ser primogênito, Deus ia te abençoar. É por isso que quando o patriarca estava para morrer, falava assim, chama meu filho mais velho, e ali fazia a transmissão da bênção, que foi, nós vamos ler essa cena hoje, que foi quando Jacó consumou o seu plano. Então, o primogênito tinha um direito à riqueza, tinha um direito a poder e tinha direito à bênção. A primogenitura era uma coisa boa, irmãos? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Caramba, ser o filho mais velho era um excelente negócio. Era um direito à primogenitura. E o que está acontecendo? O mais novo, Jacó, está de olho. Ele está de olho na primogenitura, ele está querendo lidar com isso. Só que isso não é um negócio simples, porque o direito da primogenitura é definido no nascimento. Nasceu, pronto, acabou, isso não muda nunca. E aí, vamos ao texto, Gênesis 25, versículo 29, fique com sua Bíblia aberta, por gentileza. Diz a palavra do Senhor assim, certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, eu estou faminto. O que Jacó estava fazendo, irmãos? Cozinhando, ele queria entrar no Masterchef Israel, sei lá o que ele queria fazer. Cozinhando, e aí Esaú voltou do campo, e falou, estou morrendo de fome, cara, me dá um pouco disso daí. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu sou filho único, então eu nunca tive dentro de casa essa dinâmica entre irmãos. E de verdade, eu não entendia direito essa conversa aqui que eles tiveram entre si. E eu me lembro que uma vez eu preguei esse texto quando eu era pastor de adolescentes, porque um dia eu tive um insight sobre esse texto, quando eu comecei a pastorear adolescentes, e especificamente quando eu comecei a pastorear irmãos dentro da rede de adolescentes, eu comecei a entender como que as coisas funcionavam entre o irmão mais novo e o irmão mais velho. Então, se eu estiver errado, depois você me corrige, mas o que eu observei é o seguinte, que geralmente, na maioria do tempo, o irmão mais velho nunca precisa do mais novo. O mais velho não precisa do novo. Na maioria do tempo, quem precisa do irmão é o mais novo. É ele quem quer fazer o que o irmão mais velho já faz, chegar mais tarde como o irmão mais velho chega. É ele quem quer usar aquela camisa que ele já tem, ou aquele perfume. É ele quem quer assim, já pegar o barbeador que o irmão mais velho usa. Ele quer os negócios do irmão mais velho. Ele quer estar lá, mas ele não pode estar lá. Então na maioria do tempo, é ele quem está na aba. É assim. Só que raramente, de vez em quando cai um raio, de vez em quando o mundo para de girar, e o irmão mais velho precisa do mais novo. E o que acontece nesse dia? Nesse dia, o irmão mais novo que é esperto, ele para tudo, e fala assim, peraí,
Isso é uma oportunidade de negociação. Você está precisando de mim? Então, os irmãos mais novos e espertos, eles estão ligados que isso é uma oportunidade única, isso é uma oportunidade rara. Então, geralmente, o que o irmão novo mais faz? Ele pensa assim, o que é que esse cara tem? O que é que ele tem que eu mais aprecio, que eu quero ter? E aí o irmão fala assim, mano, eu vou te ajudar, mas é o seguinte, eu vou jogar lá em cima. Você vai ter que, você já dirige, eu quero dirigir seu carro. Ele joga lá em cima. Se não colar, aí ele vem descendo. Então eu quero usar essa roupa sua aqui. Então eu quero, sei lá, me dá qualquer coisa. Mas ele joga lá em cima. E aí ele vem descendo. E essa é a dinâmica que existe entre os irmãos. E o que está acontecendo aqui? O mais velho, Esaú, está precisando do mais novo. E quando Jacó, que é muito esperto, percebe o que está acontecendo, ele fala, essa é a hora. Esse é o momento pelo qual eu estava esperando. E aí ele vira e joga o negócio lá em cima. Tudo bem, você quer comer o que eu estou fazendo? Vamos fazer o seguinte, me vende o seu direito de primogenitura. Joga lá em cima. Me vende o seu direito de ser um filho mais velho. Aí o texto caminha, versículo 31. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Irmãos, assim, nesse ponto para mim a história fica muito estranha. Eu fico me perguntando, quem em perfeito juízo trocaria o direito de primogenitura, a bênção, a prosperidade financeira, o direito de legislar, quem em perfeito juízo trocaria o direito de primogenitura por um prato de lentilha? Quem? Quem faria isso? E a minha resposta para você nessa noite é a seguinte, você faria. Na verdade, a minha resposta para essa pergunta é, muitos de nós têm feito todo santo dia. A resposta para essa pergunta como pastor, e observando o comportamento das pessoas com quem eu lido, é que muitos têm feito isso. Têm trocado aquilo que tem um extremo valor por coisas que são absolutamente pueris. Têm trocado aquilo que de fato vale na vida por coisas que são efêmeras, passageiras. E estão trocando, achando como se estivessem fazendo um bom negócio. Quantos pais estão jogando no lixo o futuro do seu relacionamento com o seu filho, porque não para de jogar bola. Não tem tempo, não tem uma noite para ficar com o filho, porque joga bola 3 vezes na semana. Quantos pais estão abrindo mão do direito de ter um relacionamento saudável com o seu filho, porque falta um recital do moleque na escola, porque não tem tempo de levá-lo, de trazê-lo da escola, porque ele precisa fazer mais 1 hora extra. E, irmãos, eu não sou contra trabalho, a gente tem que trabalhar. O desejo, o apetite do trabalho vem de Deus, mas o pecado, como eu te disse, distorce. E tem homens que não têm coragem de chegar para o seu patrão e dizer assim, patrão, me libera 1 hora mais cedo, meu filho vai cantar lá na escola. Sacrificam o relacionamento com o seu filho por besteira, por bobagem. Menino, fica aí entretido que eu tenho que resolver uns negócios aqui. Não consegue se organizar para ter tempo para o filho, para ter tempo para casa. Maridos que estão trocando o relacionamento com as suas esposas pelo smartphone, pelo tablet, pela televisão. Estão trocando. Estão trocando um tempo de qualidade com a sua esposa, de conversar, de rir, por videogame, eu sei lá. Viciados, por uma roda de tereré, para sair com os amigos. Com os amigos, cara, assim, mas eu tenho problema com isso. Eu tenho problema quando encontro homens, por exemplo, que com os amigos eles são assim, eu não sei se você conhece alguém assim, com os amigos ele estamos aqui, deixa que eu pago. Não, ele é uma seda, ele é uma manteiga derretida. Quando ele entra em casa, o Lúcifer entra nele, irmão. O que é? Você faz isso, você faz aquilo, cadê? Com os de fora ele é uma seda, dentro de casa ele é uma porta, ele é um tronco. Que homem é esse? Que não quer ficar mal com os amigos, mas fica mal com todo mundo dentro de casa. Trocando os seus direitos de ter uma família abençoada por um prato de lentilha, por uma besteira, por uma viagem, por uma conversa, por um papo. Quantos jovens estão trocando o seu futuro por uma garrafa de vodka?
Quantos jovens estão trocando o seu direito de ser alguém na vida por uma balada, e balada que não acaba? Irmão, e falar um negócio para você, jovem que está aqui, balada é tudo igual. É tudo igual, irmão. Você entra lá, é escuro, o negócio piscando. Já foi, pastor? Não fui, mas eu sei como é. Tem cerveja, e pá, e mulherada, e pega, e não sei o quê. Qual é? Você sabe a qualidade de uma coisa por aquilo que ela resulta. Beleza? Então vai numa balada e vê o que ela resulta. Ela resulta vômito, ela resulta acidente de carro, ela resulta gravidez indesejada, ela resulta gente com dor de cabeça, ela resulta gente de ressaca. É isso que ela resulta. E como que o negócio que traz esse resultado pode ser bom para a minha vida? Mas tem jovem trocando a sua carreira por uma carreira. Tem jovem jogando fora a sua vida, o seu direito de ser alguém, por um monte de besteira. Por ser famoso no Facebook, por ter like nas besteiras que fala. Assim, eu não vou falar sobre isso hoje, um parênteses. Eu estou preocupado demais com a nossa juventude. Não estou falando da nossa juventude da Memorial, a juventude do Brasil. Irmãos, uns gurioco, não sai nada. Põe lá no YouTube, entra lá no YouTube, não tem aquele foguinho lá no YouTube assim, que é os vídeos em alta? Bota lá assim, vê o que são os vídeos em alta no YouTube que a nossa juventude está assistindo. Vê o que é, você vai ver lá, é banheiro com Nutella, é a moeba que explodiu, é esses vídeos que os guris estão vendo. É casa de não sei quem, é o menino jogando videogame narrando, o menino jogando videogame narrando. E é isso que os nossos, meu Deus do céu. Aí você fala assim, Senhor, abre a porta para mim, vai abrir a porta do inferno. Nós estamos trocando. Nós estamos trocando. A gente se esqueceu daquilo que Deus quer e pode fazer na nossa vida. A gente está jogando no lixo. A gente está jogando no lixo. Quem trocaria o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas? Todo aquele que não controla os seus apetites, mas que é controlado pelos seus apetites. Todo aquele que não tem domínio, não tem gestão de si, não tem domínio, não tem a primeira característica do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Elevado pelos seus apetites, ele está se bestializando, animalizando, ele é instintivo. Ele age segundo o seu ímpeto. Ele age como Caim agiu, e Deus avisou Caim, Caim, você foi reprovado. Mas se você agir bem, Gênesis 4, versículo 7, se você agir bem, não é certo que você será aceito? Mas o mal bate à tua porta, o teu desejo se volta contra ti, e a ti cumpre dominá-lo. Foi a palavra que Deus deu a Caim antes de ele matar o seu irmão para ser aceito. A ti cabe dominá-lo. Então eu estou aqui hoje à noite, irmãos, para te dizer, não faça isso. Ou não continue a fazer isso. Não troque o direito de viver tudo que Deus tem pela sua vida por um prato de lentilha. Não troque, irmão. Quebra esse ciclo na sua vida em nome de Jesus. Quebra isso na sua vida em nome de Jesus. Porque... Vamos ler o texto. Gênesis, versículo 32. Está com sua Bíblia aberta? Logo depois disso, então disse, versículo 31, vende a sua primogenitura para mim. E o versículo 32 diz, ele respondeu, estou prestes a morrer. Do que vai me aproveitar essa primogenitura? Ô irmãos, prestes a morrer? Pois, Saul, caramba, você entrou aqui com as suas próprias pernas. Você está falando comigo, como assim prestes a morrer? É isso que um desejo que nos controla faz. A gente faz valorizar demais algo que não tem aquele valor. Eu vou morrer. Não vai morrer, irmão. Se você não for aceito no lugar em que você quer ser aceito, você não vai morrer. Diz amém. Não vai morrer, não vai. Mas Esaú, naquela urgência, não é ele que gera os seus apetites, são os seus apetites que o gerem, porque quando os apetites governam a nossa vida, o que eles fazem? Nos fazem valorizar aquilo que não tem valor e desprezar aquilo que importa. O que tem valor, a lentilha e a primogenitura, do que me adianta? Eu estou prestes a morrer, o que eu quero com primogenitura? O que eu vou querer mexer com isso? Porque os seus apetites têm o potencial de determinar a direção e a qualidade da sua vida. Versículo 33, a Bíblia continua dizendo, então disse Jacó, jura-me primeiro. E ele jurou, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Nessa parte da história eu queria fazer uma pausa com você.
Irmãos, eu já falei isso aqui para os irmãos, eu tento ler a Bíblia me imaginando, me colocando na cena, tentando enxergar assim aquilo que estava acontecendo. E eu de verdade, eu queria entrar na história nesse ponto. Não te dá vontade de entrar na história nesse ponto? Eu tinha vontade assim de pular na história. Então deixa eu dizer para você o que eu diria para Esaú. Eu tinha vontade assim de, nesse momento que ele falou, jura, me vende a sua primogenitura. Eu tinha vontade de entrar assim e falar, pera, Esaú, meu filho, chega aqui, vamos conversar. Esaú, deixa eu falar uma coisa séria para você. Eu sou do futuro. Sou Marty McFly. Só os antigos saberão do que eu estou falando. Deixa eu falar uma coisa para você assim. Não, de verdade, foca em mim. Esaú, foca em mim. Eu preciso te contar algumas coisas antes de você tomar essa decisão que você vai tomar. Esaú, é o seguinte, você vai ter 12 filhos. E esses seus 12 filhos que você vai ter, cada um vai ter a sua família, eles vão se tornar grandes. E por alguma circunstância da vida, esses 12 filhos seus vão parar lá no Egito. E lá dentro do Egito, eles vão crescer, eles vão se multiplicar, eles vão ser escravizados lá dentro, Esaú. Eu estou pulando um monte de parte da história, Esaú, porque nós não temos tempo para falar sobre tudo, mas eles vão lá para dentro do Egito, eles vão ser escravizados durante 400 anos. Mas também nesses 400 anos, esses 12 filhos seus, eles vão se tornar um povo gigantesco, mais de 2 milhões de pessoas. E esses camaradas, um dia, Deus vai levantar um libertador, e o libertador vai se chamar Moisés. E Deus vai se apresentar a Moisés, vai mandar Moisés, no nome do grande eu sou, falar com esse povo. E quando Moisés chegar lá, Moisés vai dizer assim, ele vai se apresentar, ele vai dizer que Deus se apresentou a ele, Deus se apresentou a Moisés. Esaú, foca em mim. Deus se apresentou a Moisés dizendo assim, quem é você? E ele vai dizer assim, eu sou Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta tudo nas suas mãos. Ele vai dizer assim, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. É isso que Deus vai dizer. É assim que o Deus Todo-Poderoso vai se introduzir na história do seu povo. E quando Moisés chega lá e fala assim, a partir desse momento, vocês serão o povo escolhido de Deus. E esses 2 milhões de pessoas que serão o povo escolhido de Deus, vão sair do seu corpo, Esaú. Vão sair de você. Vão começar em você é a semente, você é o embrião. Você entende o que eu estou te falando, Esaú? Percebe aquilo que eu estou te falando? E tem mais, Esaú. Daqui 2.000 anos, pouco mais de 2.000 anos, passada essa história, Deus vai mandar à terra um camarada chamado Jesus. Eu sei que o nome é estranho, mas Jesus. E Jesus vai escolher uns discípulos. Um dos discípulos será Mateus, ele é um cobrador de impostos. E Mateus vai escrever um evangelho. Ele vai escrever um livro que vai ser um best-seller. Eu sei que você não sabe nem o que é livro, nem o que é best-seller, mas foca em mim. Eu vim do futuro. E ele vai escrever uma história, e essa história vai ser a história mais lida em toda a humanidade. Deus vai mandar à terra o seu próprio Filho, e Ele não vai vir salvar só aquele povo que saiu de você. Através do Cristo, de Jesus, Ele vai salvar toda a humanidade. Ele vai salvar todo aquele que nele crê. Ele vai redimir toda pessoa espalhada pela face dessa terra. Ele vai salvar as pessoas que estão no continente americano. Você nem sabe o que é continente americano, mas existe. E eles vão salvar Jesus. Em Jesus essas pessoas poderão ser salvas. E quando Mateus estiver relatando como que começou essa história, no Evangelho de Mateus ele vai dizer assim, o Cristo, o Messias, veio de Abraão, que gerou Isaac, e Isaac que gerou Esaú. É assim que a história vai discorrer. No seu nome ele vai dizer, de Esaú veio aquele que pode salvar toda a humanidade. Isso se você não vender a sua primogenitura. Porque se você vender a sua primogenitura, o nome que vai aparecer não é o seu, é o do seu irmãozinho aí do lado. Deus não será o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Ele será o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu não os conheci pessoalmente, não conheci Esaú pessoalmente, mas eu acho que se eu dissesse isso para ele, talvez ele desse talvez ele dissesse, deixa para lá. Acho que a minha primogenitura vale muito. Só que eu não estava lá, irmãos. Eu não estava lá. E eu preciso te dizer hoje à noite, sinceramente, ninguém vai estar lá com você.
Ninguém. É sua responsabilidade. É sua responsabilidade dizer como você vai gerir os seus apetites. É sua responsabilidade dizer o que realmente importa na sua vida. É sua responsabilidade lembrar-se do que Deus pode fazer através da sua vida. Da cadeia de ondas espirituais que Deus pode levantar através do pequeno movimento que você faz agora. É sua, ninguém vai estar lá para dizer para você, não troque isso que é tão precioso por uma estúpida tigela de lentilhas. Versículo 34. E Jacó deu então para Esaú pão e cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu, desprezou Esaú o seu direito à primogenitura. O futuro de Esaú foi completamente alterado, modificado para pior, por causa de um apetite que ele não soube governar. Todo o rumo da sua história foi alterado, por causa de um apetite que ele não soube governar. Você faz ideia de como essa pequena parte da nossa vida é importante? Você faz ideia agora do quão significativo é saber lidar com os nossos apetites? Eu queria deixar uma palavra para você hoje à noite. A palavra é ressignificar. Repita comigo, ressignificar. O que é ressignificar? É trazer um novo significado. É olhar para alguma coisa que agora eu valorizo e dizer assim, de fato isso aqui tem valor. E é olhar para alguma coisa que agora eu desprezo e dizer, de fato, deveria ser desprezado. É trazer um novo valor para as coisas. É a gente aprender a ressignificar as coisas com as quais a gente lida na vida. Talvez você está dando muito valor para os seus amigos e pouco valor para a sua família. Você está dando muito valor para os estranhos e pouco valor para os de casa. Você está dando muito valor para o dinheiro e pouco valor para o reino. Você está dando muito valor para aquilo que passa e não está dando valor para aquilo que não passa, que é a vontade de Deus e a sua palavra. Ressignificar é equilibrar na vida de novo os valores. É se perguntar de verdade, será que não sou eu que dia após dia, ano após ano, venho vendendo os meus direitos por aquilo que vai passar? Irmãos, você sabe qual é o momento em que a gente mais rápido ressignifica a vida? Vou te dar um exemplo. Quando a gente está na iminência de que o nosso futuro acabou. Vou repetir. O momento em que a gente ressignifica a vida é na iminência de que o nosso futuro acabou. É quando o câncer nos pega. Quando a gente fala, eu não sei se eu vou viver 6 meses. E a partir daquele momento a gente começa a dar valor para outras coisas que a gente não dava, percebe? Porque a gente começa a olhar para o futuro de novo. Sabe quando que a gente ressignifica a vida? Quando o avião está caindo. Quando o avião está caindo, a gente tá eu lá só, eu e minha esposa, ou só eu, e o avião caindo, o que a gente fala? Meu Deus do céu, eu queria dar mais um abraço no meu Civic. Como eu queria mais uma vez jogar uma bola. Como eu queria mais uma vez assistir a minha série. Como eu queria mais uma vez usar aquele meu vestido, pôr aquela minha camisa engomadinha. É isso que a gente fala? Não, o avião está caindo, a gente fala, eu queria mais uma vez abraçar meu filho. Eu queria mais uma vez cheirar o cangote da minha esposa. Eu queria mais uma vez comer com a minha família no domingo. Eu queria mais uma vez levantar as minhas mãos na congregação. Eu queria mais uma vez dar utilidade para a minha vida. Porque eu estou na iminência de que o meu futuro acabou. Eu estou sendo lembrado. Mas aí o piloto salva o avião, irmãos. Amém? Nem sempre, mas vai que o seu lhe salva. E quando o avião pousa, o que você faz, irmão? Você sai correndo. Você abraça aquilo que importa na sua vida. É a iminência de perder o futuro que nos faz dar o valor exato às coisas que a gente tem no presente. Poxa, ficou bonita essa frase, anota aí que nem estava aqui no escrito. E aí, irmãos? O que nós vamos fazer? Eu preciso dizer para você qual é o seu prato de lentilhas hoje. O de Jacó foi um prato de lentilhas. O de Caim foi o desejo de ser aceito. O de Sansão foi uma mulher chamada Dalila. O de Saul foi um desejo de apossar-se de bens que não eram dele. O de Davi foi a vontade de ter uma noite de amor com Batseba. O de Uzias foi querer abusar do seu poder, porque já era rei e queria ser sacerdote, queimar incenso, algo que ele não podia fazer, e por isso ficou leproso e morreu assim. O de Israel
foi desviar-se do Senhor e seguir atrás de falsos deuses. O de Judas foi a ganância, 30 moedas de prata. O de Demas foi amar o presente século e abandonar o Senhor. Qual é o seu prato de lentilha? Você não faz ideia do que Deus pode fazer através da sua vida. E eu quero deixar 2 textos para você hoje à noite. O primeiro está em 1 Coríntios 2, versículo 9. Como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. Jeremias 29, 11. Eu sei os planos que eu tenho projetado para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal. Presta atenção, para vos dar um futuro e uma esperança. Que hoje você diga assim: eu não vou trocar aquilo que mais vale na minha vida por um prato de lentilhas, porque hoje eu me lembro daquilo que Deus pode e quer fazer na minha vida. Quantos aceitam e recebem essa palavra, digam amém no seu lugar. Dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mude a sua vida, mude a sua vida, mude a sua vida, mude a sua vida, mude a sua vida. Eu preciso falar sobre a cantata na semana que vem, mas eu vou te dar um exercício. Sai daqui, irmão. Posso falar um exercício que mudou a minha vida, de verdade? Um dia eu peguei um papel e eu escrevi assim: meu dia perfeito daqui 20 anos. Eu fiz isso esse ano. Meu dia perfeito daqui 20 anos. E eu escrevi o que seria um dia perfeito para mim. Onde eu quero acordar, com quem eu quero estar, as pessoas que eu quero ver, o que eu quero estar fazendo. Eu escrevi. E aí no final eu fiz uma pergunta: o que eu estou fazendo hoje vai me levar para lá? Faz isso, irmão. Põe no papel. Escreve. Põe seu dia perfeito daqui 20 anos. E aí pergunta embaixo: o que eu estou fazendo vai me levar para lá? Porque se o que você não está fazendo não vai te levar para lá, você está trocando por um prato de lentilhas. Mas Deus tem um futuro para você. Hoje é dia. O Senhor, o Espírito Santo entrou na sua história. Ele veio do futuro, porque Deus não tem passado, presente e futuro. Deus é dono do tempo, amém, irmãos? Ele sabe o que Ele tem para nós lá. E Ele está dizendo: lembre-se, dê um passo atrás, olhe para frente, antes de fazer o que você vai fazer, e pergunte se o que você vai fazer vai apontar para o que eu tenho para a sua vida. Amém, irmãos? Que seja assim em nome de Jesus.